Lei Orgânica de Mangaratiba, artigo 60 a 70. Título 3. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Poder Legislativo da Câmara Municipal. Seção 4. Do Funcionamento da Câmara. Artigo 60. As representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão líder e, quando for o caso, vice-líder. Parágrafo 1º. A indicações dos líderes ser feita em documento subscrito pelos membros dos partidos políticos ou blocos parlamentares à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do período legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, se for o caso, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Artigo 61. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 62. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos, de seus serviços e, especialmente, sobre: Inciso 1. Sua instalação e funcionamento. Inciso 2. Posse de seus membros. Inciso 3. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4. Periodicidade das reuniões. Inciso 5. Comissões. Inciso 6. Sessões. Inciso 7. Deliberações. E, inciso 8. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 63. A mesa, dentre outras atribuições, compete: inciso 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2. Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3. Apresentar projeto de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4. Promulgar as emendas a esta lei orgânica. Inciso 5. Representar junto ao Executivo sobre necessidades de economia interna. Inciso 6. Contratar na forma da lei, por tempo determinado, pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 64. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara: Inciso 1. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. Promulgar as resoluções e decretos legislativos. Inciso 5. Promulgar as leis com sanção tática ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. Inciso 6. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Inciso 7. Autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8. Representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal.
Inciso 9. Solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e Constituição Estadual. Inciso 10. Revogado. Inciso 11. Apresentar ao plenário, até o dia 10 de cada mês, o balancete referente ao mês anterior, devendo ainda efetuar sua publicação em jornal de circulação no município. Artigo 65. As despesas efetuadas pela Câmara podem ser impugnadas mediante requerimento fundamentado à mesa diretora. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, este será imediatamente encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, que sobre ele apresentar parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Acatada a impugnação pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, será a despesa cancelada, devolvendo-se pelo servidor ou agente que a autorizou aos cofres públicos a quantia despendida sem prejuízo de eventual responsabilidade. Artigo 66. A Câmara Municipal reservar uma parte de seu expediente para manifestação de representantes de entidades civis e da população em geral, na forma que dispuser o regimento interno. Seção 5. Do Processo Legislativo. Artigo 67. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Resoluções e, inciso 5. Decretos legislativos. Artigo 68. A Lei Orgânica Municipal pode ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2, do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Parágrafo 4º. Todas as emendas à Lei Orgânica produzirão efeitos retroativos a contar da data da promulgação da Lei Orgânica do município de Mangaratiba, exceto quando conste da própria emenda data fixada. Artigo 69. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos que a exercerão na forma desta lei orgânica. Artigo 70. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1. Código Tributário do Município. Inciso 2. Código de Obras. Inciso 3. Código de Posturas. Inciso 4. Lei instituidora do regime jurídico e do regime previdenciário dos servidores municipais. Inciso 5. Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. Inciso 6. Lei de Estruturação Administrativa. Inciso 7. Lei de criação de órgãos, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações.
Inciso 8. Lei de criação de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 9. Lei que instituir o plano diretor do município, regulando, inclusive, o zoneamento e parcelamento do solo urbano.